Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Tribunal Superior Eleitoral define as regras para o uso da inteligência artificial nas eleições municipais de outubro. Lula revoga trecho de medida provisória e mantém desoneração da folha de 17 setores da economia. Agora no Jornal da Record. Oferecimento: Bradesco. Comprar online com cartão virtual é fácil. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou agora à noite uma resolução que limita o uso de inteligência artificial nas campanhas das eleições municipais de outubro. A Ariane Bittencourt acompanhou tudo e tem mais detalhes. Ariane, conta pra gente o que ficou definido. Boa noite. Boa noite, Lidiane. A proposta aprovada por maioria prevê justamente que o uso irregular da inteligência artificial nas propagandas eleitorais pode acarretar na cassação do registro e até do mandato de candidatos. Os conteúdos manipulados por inteligência artificial vão precisar estar claramente identificados de forma explícita. Para o TSE, o uso das chamadas deepfakes, quando áudios e vídeos são alterados através da inteligência artificial para a criação de vídeos falsos, é totalmente proibido. Há ainda a restrição ao uso de robôs ou avatares que simulem seres humanos para intermediar a comunicação da campanha. As regras valem já para as eleições municipais desse ano. Segundo o TSE, as plataformas digitais na internet são responsáveis pela implantação de medidas que impeçam a publicação de conteúdo irregular que atinja a integridade da votação. Em caso de descumprimento das regras, as chamadas Big Techs podem ser responsabilizadas. Lidiane. Tá certo, Ariane. Obrigada pelas informações. E o Ministério da Saúde informou que 7 unidades da federação já declararam emergência em saúde pública por causa da dengue. São elas: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Acre, Goiás e o Distrito Federal. Para tentar conter o avanço da doença, o Ministério da Saúde vai fazer no próximo sábado o dia D de mobilização nacional contra a dengue. O tema vai ser 10 minutos contra a dengue, em alusão ao tempo diário que é necessário à eliminação do mosquito transmissor. Ainda não foram divulgados os detalhes das medidas planejadas para a campanha. O presidente Lula desembarca nesta quarta-feira em Georgetown, capital da Guiana, onde vai participar da Comunidade do Caribe com outros líderes da região. De lá, o correspondente Guilherme Mendes tem os detalhes. Oi, Guilherme, boa noite. Boa noite, Lidiane. Do aeroporto, o presidente Lula deve vir direto aqui para o centro de convenções, onde acontece o 46º CARICOM. Na comitiva brasileira, além do presidente, também estão os ministros do Transporte, Renan Filho, dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e a ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Durante a tarde, o presidente Lula e os ministros vão ter 2 reuniões. A primeira com a presidente de Barbados e depois com os presidentes da Guiana e Suriname. O objetivo do encontro é fortalecer as relações bilaterais entre os países. A questão de Essequibo, região alvo de disputa entre Guiana e Venezuela, também deve ser discutida. Lidiane. Tá certo, Guilherme. Obrigada pelas informações. De volta ao Brasil, segue reforçado o policiamento nas comunidades que foram alvo de uma mega operação de combate ao tráfico de drogas nesta terça-feira no Rio. 9 suspeitos morreram e outras 6 pessoas ficaram feridas. Vamos ao vivo com o Leonardo Lac, que tem mais informações. Léo, quantas pessoas foram presas? Boa noite. Boa noite, Lidiane. Boa noite a todos. Olha, 5 suspeitos foram presos nas operações e 2 policiais estão entre os feridos nos confrontos. Os agentes das polícias civil e militar estiveram em mais de 10 comunidades das zonas norte e oeste da capital e também na Baixada Fluminense. Armas de grosso calibre e drogas também foram apreendidas. Mais de 20 mil alunos ficaram sem aulas por causa das ações desta terça-feira. O objetivo da polícia é prender os chefões da maior facção criminosa do estado que promove conflitos por territórios. Lidiane. Obrigada pelas informações, Léo.
O corpo do advogado Rogério Marinho Crespo vai ser sepultado nesta quarta-feira em um cemitério na zona sul do Rio. A Delegacia de Homicídios investiga a morte. Para a polícia, não há dúvidas que ele foi executado. Agora, os investigadores tentam descobrir a motivação do crime. Rogério Marinho Crespo tinha 42 anos e foi assassinado com mais de 10 tiros nesta segunda-feira, próximo à sede da Ordem dos Advogados do Brasil, no centro da capital fluminense. O apresentador Fausto Silva se recupera de um segundo transplante, desta vez no rim. Em agosto do ano passado, Faustão, de 73 anos, recebeu um coração. Uma resolução estadual estabelece que pacientes transplantados que desenvolvam falência de outro órgão têm prioridade na fila do SUS. Faustão ganhou um novo rim e agora os médicos acompanham a adaptação. O transplante foi feito na segunda-feira, mas só divulgado hoje. O procedimento foi necessário por causa de uma doença renal crônica. Ele fazia sessões de diálise desde setembro. Esse é o segundo transplante do apresentador de 73 anos. Em agosto do ano passado, ele recebeu um novo coração. Especialistas médicos explicam que o quadro de Faustão não é comum, mas pode acontecer. Depois do transplante de coração, o apresentador passou a tomar imunossupressores para evitar uma rejeição ao órgão. Em alguns pacientes, esses medicamentos afetam o funcionamento dos rins. Dos 1.933 transplantes renais feitos no ano passado no estado de São Paulo, 34 vieram de complicações de outros transplantes. Especialmente os pacientes que receberam transplante de coração ou de fígado, que estão levando uma vida normal e que desenvolvem insuficiência renal, entram por um período curto em diálise, depois são transplantados, eles voltam a levar uma vida absolutamente normal. Faustão foi considerado prioridade na lista de espera por um doador porque corria mais risco do que outros pacientes. Em nota, o hospital disse que a cirurgia foi bem sucedida. Para o transplante renal, os médicos retiram um rim do doador. O órgão é colocado no receptor, tendo as artérias e veias ligadas ao novo sistema. Por fim, o uréter é transplantado e ligado à bexiga do paciente. Seu Antônio também já passou por 2 transplantes de órgãos. Em 2008 foi o fígado, 5 anos depois um rim. Hoje, aos 81 anos, continua trabalhando ativo e feliz. E manda um recado para o Faustão. Ele, fazendo o que os caras mandam, ele vai até 90 anos e vai trabalhar mais devagar. Ele curtir a família, os amigos e um abraço, amigo. É isso aí, melhoras, Faustão. O presidente Lula revogou agora à noite o trecho da medida provisória que reonerava a folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam na economia. A gente volta para a capital federal para falar com a Ariane Bittencourt, que tem mais detalhes. Ariane, quais são os próximos passos? Lidiane, o governo federal aceitou discutir o assunto através de um projeto de lei. Deste modo, ao contrário do que acontece no caso de uma medida provisória, não haverá efeito imediato. O projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento dos setores que mais empregam no Brasil até dezembro de 2027 foi aprovado pelo Senado em outubro do ano passado. Em novembro, Lula contrariou os parlamentares e vetou o texto integralmente. No mês seguinte, o Congresso Nacional derrubou, por ampla maioria, o veto do presidente. Na decisão da revogação desta terça-feira, Lula manteve, no entanto, o fim do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE. Também foi mantido no texto o trecho que reonera a folha de pagamento dos pequenos municípios. Representantes de alguns dos setores que mais empregam no Brasil comemoraram a decisão do governo federal. Vamos ouvir. A retirada do trecho conserta um equívoco político da MP, já que o projeto que renova a desoneração da folha de pagamento até 2027 já tinha sido aprovado pelo Congresso Nacional por 2 vezes, sendo uma derrubada do veto presidencial. Inclusive, o projeto foi apoiado amplamente pela base governista, que entendeu a sua relevância social. O governo tomou uma medida acertada, respeitando a decisão do Congresso e fazendo com que as empresas tenham incentivo para investimento, gerem novos empregos com carteira assinada, que isso é muito importante. Deve haver uma discussão séria para tornar a desoneração definitiva e, além do mais, estender para outros setores.
A região norte de Israel sofreu um intenso bombardeio nesta terça-feira. Os ataques foram lançados pelos extremistas do Hezbollah, que a partir do Líbano apoiam os terroristas do Hamas. Segundo o exército israelense, 35 foguetes atingiram comunidades próximas ao Monte Meron, na região da Galileia. Não houve relatos de vítimas. Foi um dia depois de Israel bombardear o sul do Líbano contra posições do Hezbollah. O chefe das Forças de Defesa de Israel afirmou que o Hezbollah decidiu se juntar ao conflito e, por isso, deve pagar um preço alto. Os confrontos entre Israel e o Hezbollah se intensificaram nos últimos dias. O grupo extremista libanês apoia os terroristas do Hamas, que atacaram Israel em outubro do ano passado e sequestraram civis. Para libertar os reféns, uma nova proposta de cessar-fogo está em negociação. O acordo discutido em Paris na semana passada e que está em negociação prevê uma pausa de 40 dias nas operações militares para que aconteça a troca de sequestrados por prisioneiros palestinos. A porta-voz do governo reforçou hoje que Israel continua aberto a negociações. O Catar, um dos mediadores, disse que está otimista com as conversas. Já o governo do Egito destacou a necessidade de garantir o acesso seguro de ajuda humanitária à faixa de Gaza. Nesta terça-feira, a Organização Mundial da Saúde afirmou ter entregado a um hospital em Gaza suprimentos médicos, alimentos e combustível para geradores. Na região litorânea do território, moradores entraram no mar para recolher a ajuda lançada por aviões da Jordânia. Já nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden disse que espera uma trégua nos combates até a próxima segunda-feira. Mas que, enquanto isso, é preciso reabastecer as defesas aéreas de Israel. No Mar Vermelho, um navio de guerra americano patrulha a região para garantir a segurança de embarcações que têm sofrido ataques dos rebeldes Houthis do Iêmen. O grupo também apoia os terroristas do Hamas contra Israel. Um navio de carga que foi bombardeado pelo grupo há 9 dias aguarda para ser rebocado. Enquanto isso, manchas de óleo se formam ao redor da embarcação. O Parlamento do Canadá vai analisar uma proposta que responsabiliza as plataformas digitais por conteúdos nocivos publicados. O projeto do governo canadense foi apresentado ontem ao parlamento. A chamada Lei de Danos Online prevê a responsabilização das redes sociais por conteúdos abusivos publicados por usuários. Pela proposta, as plataformas terão até 24 horas para excluir publicações que envolverem bullying, sexualização de crianças, violência ou incitação ao ódio. Caso contrário, empresas como o TikTok, o X, antigo Twitter, o YouTube e a Meta, dona do Instagram e Facebook, estarão sujeitas a multas de até 6% da receita da companhia. Um órgão regulador deve ser criado para analisar as denúncias. O Canadá segue o caminho de outros países na adoção de regras para o uso mais seguro da internet. Reino Unido, Austrália e União Europeia já aprovaram leis para banir o conteúdo nocivo nas redes sociais. A proposta era uma promessa de campanha do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau. Desde o fim do ano passado, no Canadá, as empresas de tecnologia são obrigadas a pagar aos veículos de comunicação pelo conteúdo que é compartilhado nas plataformas digitais. A medida é vista como uma forma de remunerar o trabalho jornalístico e fortalecer a democracia. O Japão enfrenta a maior crise demográfica com queda no número de nascimentos pelo 8º ano seguido. A correspondente Silvia Kikuchi traz os detalhes. Boa tarde para você aí, Silvia. Olá, Lidiane. Foram 750 mil nascimentos em 2023, o menor número já registrado. Para efeito de comparação, no Brasil foram 2,5 milhões. Os números do Japão representam uma queda de 5,1% em relação ao ano anterior. Segundo as estimativas, o país só alcançaria esse mínimo histórico em 2035, o que mostra a gravidade da queda populacional. O número de casamentos também caiu ao mínimo pela primeira vez em 90 anos. O governo japonês prepara uma série de medidas como aumentos salariais para os jovens e subsídios infantis.
A previsão é de que a população encolha 30% até 2070, com 4 em cada 10 pessoas acima dos 65 anos de idade. Lidiane. Tá certo, Silvia. Obrigada pelas informações. Bom, nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, tem Paulistão aqui na Record com exclusividade para a TV aberta. O jogo entre Inter de Limeira e São Paulo será disputado em Brasília. E mesmo longe da capital paulista, o tricolor deve contar com o apoio do torcedor para tentar reassumir a liderança do grupo. A delegação do São Paulo chegou a Brasília no início da noite. A torcida também está a caminho. A Carol está arrumando as malas. Vai se encontrar com outros fanáticos em frente ao Mané Garrincha, estádio do jogo de amanhã. Eu e meu namorado e vem 2 amigos dormir aqui, porque a gente vai pegar o voo 6 horas da manhã. Teve gente que já foi, tem gente que vai mais tarde, porque trabalha amanhã presencial aqui em São Paulo também. O tricolor também espera contar com o apoio dos são paulinos que moram na capital federal. A torcida de São Paulo é muito grande em Brasília, o estádio vai estar bem cheio, a torcida do São Paulo vai fazer uma festa muito bonita e eu acredito que o São Paulo ganha. O apoio da torcida longe de casa vai ser muito importante. O São Paulo não vence há 4 jogos e precisa de uma vitória para ficar mais perto da classificação para a próxima fase. Para a partida contra a Inter de Limeira, além do apoio da torcida, o tricolor vai ter o reforço de Rames Rodrigues. O meia treinou entre os reservas e foi relacionado. Depois do pedido para ir embora, o arrependimento e a volta à equipe, qual será a expectativa da Carol com o colombiano? Se ele quiser representar a camisa do São Paulo, bom, se não, pode ir embora. Se Rames vai jogar em Brasília, ainda não sabemos. O que é certo é que apoio para o time no Mané Garrincha não vai faltar. Até o início da noite, 2 setores já estavam com os ingressos esgotados. Boa sorte às equipes. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você.